poder, os joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém. Amém, né? Nós cremos na oração, porque a oração, né, tem poder. Obrigada, Silas, que Deus continue abençoando a sua vida. Neste momento, irmãos, eu vou passar a palavra para GG. GG é como, né? É a irmã Gersonita, porque a GG é minha amiga antes dela ir para a igreja de Moquetá. Então, a Gersonita vai trazer a meditação desta noite. Nosso pastor está trabalhando, mas a GG está com a palavra neste momento. GG está aí, né? Então, passa a palavra para... Boa noite, meus irmãos. A gente tem dito muito da saudade, né, que nós estamos sentindo, de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de nos vermos. E nós temos falado muito sobre isso, né? Tem sido realmente um tempo difícil, esse tempo de isolamento em que estamos afastados, mas graças a Deus que temos as ferramentas, né, que nos possibilitam, pelo menos, a gente se olhar, né? Vemos o rostinho aí dos irmãos, isso é muito bom, já traz um certo calor ao nosso coração. E como a Claudinha falou, né, nosso pastor está trabalhando, ele nos pediu, né, nós fizéssemos a reflexão dessa noite. E, irmãos, eu não consegui, né, eu orei, pedi ao Senhor na direção do que nós poderíamos tratar nessa noite. Eu não consegui pensar em outra coisa a não ser em oração. A gente está vivendo um tempo único na história mundial, né? Hoje nós tivemos uma convidada na EBD da Juventude e ela iniciou falando sobre isso. Estamos vivendo um momento histórico, né? Em termos de mundo mesmo, né? Na história do mundo. A gente nunca, na história do mundo, se viveu uma situação como a que nós estamos vivendo. E quando a gente olha para tudo isso, quando a gente olha para todos os planos, todos os sonhos que nós fizemos e que de uma hora para outra a gente se viu atropelado, literalmente, né, por tudo isso que está acontecendo. E nos traz algumas reflexões. E uma coisa que tem me chamado a atenção nesse momento é pensarmos o que nós temos feito, né, o que temos feito com o tempo que temos. O que nós temos feito com esse tempo que agora sobra, né? Antes, a nossa grande queixa era que a gente corria o tempo todo, a gente não tinha tempo para nada, né? Eu costumo dizer que a gente dorme, né, já com o dia de amanhã todo na agulha, né? Todo planejado. A gente já dorme, você sai da igreja domingo, do culto à noite, você já vai para casa com a segunda-feira na cabeça. Só que agora a gente não tem mais isso, né? A gente não tem como planejar o futuro, a gente não tem como saber o que vai acontecer.
As notícias nos mostram que, possivelmente, né, falta pouco tempo para que tudo isso acabe, mas as notícias mudam de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. E o que a gente tem feito nesse tempo? Para muita gente, tem sido um tempo de angústia, de desespero. Para muita gente, tem sido um tempo de desesperança. Para muita gente, tem sido um tempo de descanso, de reflexões. Né? Para muita gente, tem sido um tempo realmente de muita luta, de muita falta, de muita dificuldade. Mas o que a gente tem feito com tudo isso? Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós encontramos, né, em vários momentos na Bíblia, a Bíblia nos ensina o tempo todo a lidar com as dificuldades, com as adversidades, de uma posição, de um lugar que é comum, que é o lugar da oração. Quando a gente olha para a vida de grandes homens, né, do Antigo Testamento, de grandes homens da história bíblica, nós encontramos esses homens curvados, rendidos diante de um Deus que é todo poder, de um Deus que é dono do céu e da terra, que é criador de todas as coisas, totalmente rendidos à ação desse Deus. E nós encontramos esses homens buscando esse Deus em oração. Seja nos momentos, né, como Davi, nós temos vários salmos em que Davi ele exalta a grandeza e a majestade de Deus, seja nos momentos de desespero, de dor, de luta, de angústia. E uma coisa que eu gostaria de convidar você nessa noite é que nós pensássemos que, como seguidores de Jesus, que somos, né? Somos seguidores de Cristo, o que nós podemos fazer hoje, nesse tempo, que fará uma grande diferença na nossa vida no momento em que tudo isso acabar. No momento em que as coisas voltarem ao normal, se é que voltarão, né? O que nós faremos? O que a gente pode fazer hoje? O que nós podemos fazer hoje para que na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida da sociedade, possa haver alguma diferença? A única resposta que eu encontro olhando para a Bíblia, olhando para a vida de Jesus, é orar. E o que nós podemos fazer hoje é orar. O que aconteceria, eu fico pensando às vezes, quando nós olhamos a vida de oração de Jesus, por exemplo, o que aconteceria com a nossa igreja em Boquetá se nós orássemos como Jesus? Imagina se você levasse uma vida de oração como Jesus. Imagina se 80% da nossa igreja, dos membros da nossa igreja, orassem como Jesus orava. E quando a gente fala em orar como Jesus orava, é porque quando a gente lê, por exemplo, o relato do Evangelho de Lucas, nós encontramos no Evangelho de Lucas, talvez, o Lucas é um autor que relata muitos dos momentos de oração de Jesus. Eu acho que dos evangelhos é o que mais relata a vida de oração de Jesus. Existe um pastor, Leonard Ravenhill, ele diz o seguinte: a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de alcançarem o território da oração. Satanás não teme estudos bíblicos separados da oração. Ele não teme trabalho cristão separado da oração. Ele não teme uma vida religiosa sem oração. Mas ele treme quando oramos. Ele até zomba da nossa vida religiosa quando a gente não ora. Mas quando nós dobramos os joelhos, ele treme. O diabo, ele foge, ele bate em retirada. E se nós hoje queremos ser realmente uma igreja que faça diferença, e nós dizemos que a igreja somos nós, para que a nossa igreja possa mudar a sociedade, para que a nossa família possa experimentar as bênçãos de Deus, para que nós possamos ser instrumentos da graça de Deus no mundo, nós precisamos entender que precisamos orar. E aí nós vamos para um texto, né? Nós vamos ver 2 textos da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 6, verso 6, é um texto que os irmãos conhecem bem. Nós vamos ler os versos 6 e 7, mas nesse momento apenas o 6, e Lucas 11, 1.
Eu vou ler aqui na minha Bíblia, os irmãos irão acompanhar. Nós vamos ler Mateus. Aliás, vamos ler primeiro Lucas 11. Bom? Lucas 11, 1, e depois vamos para Mateus, capítulo 6, verso 6. Amém? Podemos ler? Lucas 11, 1. Nós encontramos um dos momentos em que Jesus estava orando. E esse relato é muito interessante porque os discípulos ficam tão impactados ao ver Jesus orando. Eles estão à parte, Jesus está afastado deles, orando. E eles ficam tão impactados em ver a forma como Jesus orava, a maneira como ele falava com o Pai, a intimidade que ele tinha com o Pai, que eles falam o seguinte, Lucas 11, 1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Esse discípulo possivelmente viu, naquele momento, Jesus orando ao Pai, mas falando com o Pai num processo de tanta intimidade, numa atitude de tanta reverência, de tanto compartilhamento com o Pai, que ele quis experimentar aquilo, ele quis viver aquela experiência, ele olhou o que Jesus estava fazendo e disse: eu quero isso para mim, eu quero viver isso. Irmãos, não tem como a gente orar sem que primeiro no nosso coração haja o desejo para que isso aconteça. A primeira coisa que a gente precisa aprender em relação a uma vida de oração é que, primeiro, que sem isso a gente não sobrevive. A oração é o respirar da nossa alma diante de Deus. A vida de oração é uma vida que se mantém de pé. Quem ora se mantém de pé. Quem ora se mantém de pé, mesmo estando de joelhos, mesmo estando prostrado, mesmo estando rendido. E esse discípulo, ele olhou para Jesus e viu em Jesus uma postura de tanta rendição, de tanta intimidade com o Pai, que ele pensou: eu quero isso para mim, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar esse sobrenatural. Porque orar, irmãos, falar com Deus, falar com o nosso Pai, é nós entrarmos no campo do sobrenatural. É nós sairmos do centro comum. É nós sairmos desse lugar comum onde a maioria de nós transita. Muitos de nós vamos passar a nossa vida inteira no Evangelho, a nossa vida cristã toda, sem experimentarmos de fato tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. E que está ao nosso alcance, à distância apenas de uma oração. Tudo que Deus tem reservado para a tua vida, tudo que Deus tem reservado para a tua família, está à distância de uma oração. Apenas isso. A questão é que precisa haver em nós esse desejo intenso de dizermos: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, a gente quer viver esse sobrenatural. A gente quer ser uma igreja que vai impactar Moquetá, que vai impactar Nova Iguaçu. Nós queremos que os nossos filhos sejam bênçãos nesse mundo. Nós queremos que a nossa família experimente a paz do Senhor. Para que isso aconteça, nós precisamos entrar no terreno da oração. E lá em Mateus 6, então, nós encontramos, Jesus dando resposta a esse pedido. É um outro momento, um outro relato do mesmo momento, no mesmo registro, que Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. Mas antes de nós lermos esse texto de Mateus 6, verso 6, eu gostaria de pensar com os irmãos em algumas questões. Por que é tão difícil para a gente ter uma vida de disciplina no campo da oração? Por que é tão difícil para nós? E quando nós falamos de oração aqui, eu não estou falando daquela oração que a gente faz, de sair de manhã para trabalhar, então a gente ora pedindo a Deus que abençoe o nosso dia, que nos guarde. A gente chega no final do dia, agradece a Deus e vai dormir, ora antes das refeições. Não é essa oração. O que nós estamos tratando aqui, irmãos, é de uma vida intencional de oração. É de nós termos essa intenção de todos os dias, de forma disciplinada, termos um tempo com o nosso Pai. Termos um tempo na presença do nosso Pai. Por que isso é tão difícil?
A gente, às vezes, até consegue, em alguns momentos, né? A gente tenta, começa, vai uma semana, vai duas, e aí a gente vai empolgado, daqui a pouco tem um dia que a rotina nos atravessa, a gente já não consegue aquele dia, quando vê, a gente já não conseguiu 2 dias, quando vê, a gente já tem um mês, que não ora, que não busca como a gente vinha buscando. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a oração é uma atividade contrária à nossa natureza. É uma atividade que é totalmente contrária, é um paradoxo para a nossa natureza. Por quê? Porque desde cedo nós somos educados para a independência, para a autossuficiência, para buscarmos e lutarmos por aquilo que a gente quer. Nós somos educados, educamos os nossos filhos desde cedo assim. E fomos educados também assim, né? Por uma vida de autossuficiência. Nós resolvemos as nossas coisas. A gente vai à luta, a gente busca as nossas coisas, né? A gente ensina os nossos filhos a terem independência, a terem autonomia. A oração, ela vai na contramão disso. E aí, quando a gente, desde cedo, né, nós somos mergulhados, somos entranhados, né, por essa ideologia, né, de sermos independentes, autossuficientes, autônomos, e nós entendemos, então, que a gente precisa orar e se render à direção de Deus, e aí não somos mais nós quem decidimos, não somos mais nós quem escolhemos, porque é o Espírito Santo de Deus quem faz essa obra. E aí a oração, então, entra, né, em conflito com aquilo que nós somos. Então é por isso que é tão difícil a gente desenvolver uma vida intencional de oração diante de Deus. Porque a oração é uma atividade contrária à nossa natureza. Mas mesmo assim, a gente percebe que tem momentos que a gente se rende, né? Tem aquele momento em que, mesmo a gente sabendo, sentindo às vezes lá dentro, né, que a gente é autossuficiente, que a gente é independente, tem aqueles momentos em que nós caímos de joelhos diante do Pai, entendendo que determinadas situações nós não temos como resolver. Só que seria muito mais fácil se nós fizéssemos o caminho inverso. Se nós fizéssemos todos os dias, se nós buscássemos a Deus intencionalmente todos os dias com um tempo de qualidade, possivelmente, muitas das lutas que nós enfrentamos, nós não teríamos. Possivelmente, muitas das batalhas que vêm sobre nós não teríamos. Ou mesmo que viessem, nós estaríamos muito mais preparados, estaríamos muito mais armados, tomando posse da armadura de Deus através de uma vida de oração. Eu conversava hoje com a minha irmã, né, a minha irmã de sangue, e a gente conversava sobre algumas questões de oração, e a gente conversava o seguinte: é impressionante como algumas expressões que nós usamos mostram como, às vezes, a gente não considera a oração como prioridade. Um exemplo para os irmãos, né? Quem aqui já ouviu alguém falar assim: eu já tentei de tudo, agora entreguei para Deus. Como se entregar para Deus fosse, assim, é a última opção que eu tenho. Daí eu não tenho mais nada para fazer, eu entrego para Deus. Sendo que entregar para Deus tinha que ser a primeira coisa, né? A gente usa essa expressão como se fosse uma coisa assim. Ou então a gente diz assim: isso aí só a graça. Como se a graça fosse uma coisa barata. A graça é mais do que suficiente. Então, a gente precisa entender que lugar é esse que a oração precisa ocupar na nossa vida para que nós possamos viver, de fato, uma vida de total dependência da ação de Deus, da direção de Deus, que com certeza vai nos levar para um lugar muito diferente do lugar que nós estamos. E aí eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, hoje, a mergulharmos um pouco mais fundo, né? No que é oração, no que é essa vida de oração. Os irmãos conhecem, né? Muitos irmãos já devem ter visto a imagem de um iceberg, né? Como um iceberg, quando a gente olha, né, a foto de um iceberg, a imagem da superfície para cima e da superfície para baixo. Quando a gente olha a foto de um iceberg, da superfície para cima, nós temos uma determinada imagem que não é nem 10% do que é aquele iceberg da superfície para baixo. A grande questão é que muitas vezes nós vivemos olhando a nossa vida de oração, é uma vida da superfície para cima. E nós só vamos ter
proporcionalmente àquilo que nós estamos vendo. Quando nós começamos a mergulhar numa vida de oração, mergulhar em Deus, mergulhar naquilo que o Pai tem para nós vamos nos aprofundando. E quando a gente chega no profundo, quando a gente mergulha no Pai, a gente vê que lá embaixo tem muito mais do que aquilo que nós estávamos vendo na superfície. Só que é uma escolha pessoal. Você pode viver a sua vida toda de cristão na superfície. E você vai viver proporcionalmente aquilo que é a sua vida de oração. Mas eu quero convidar você nessa noite a mergulhar, a ir mais fundo com o Pai. O Pai, ele nos convida a uma vida de sobrenatural. Aquilo que ele tem para nós é muito mais do que nós vemos na superfície. O irmão que ainda não viu, pesquise durante a semana a imagem de um iceberg, né? O que é na superfície e o que é da superfície para baixo. Da superfície para baixo é uma imensidão, é algo a perder de vista, e é isso que o Pai tem para nós. É isso que o Pai tem para cada um de nós, que está disposto a mergulhar no sobrenatural de Deus. E agora vamos ver, então, o que nos diz o verso 6 de Mateus 6. Jesus aqui, ele coloca para os seus discípulos alguns princípios para quem quer ter uma vida de oração eficaz. Se você quer ter essa vida de oração eficaz, se você entende que a oração é o ponto de partida, é a base da nossa vida, é a base da igreja. A igreja só sobrevive com oração. A nossa vida, nós só sobrevivemos com oração. Nós encontramos Jesus lá em Mateus capítulo 21, no verso 13, citando uma profecia de Isaías. Jesus, ele diz, a minha casa, porque está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus, ele não fala assim, olha, a minha casa será chamada casa de missões. A minha casa será chamada casa de bênçãos. A minha casa será chamada casa da prosperidade. A minha casa será chamada casa de oração. Então, é desse lugar que Jesus está falando. É nesse lugar que ele nos quer, no lugar da oração. Como, então, nós mergulharmos? E aí, lá no verso 6, então, a gente encontra Jesus falando assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Como aplicar na nossa vida esses princípios que Jesus apresenta, que parecem tão simples, né? Jesus, ele fala na sua simplicidade, só que não é tão simples. Primeiro, porque nós vamos ter que lutar contra a nossa natureza. Nós vamos ter que nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não consigo orar, mas eu quero viver isso. Pai, eu não consigo ter uma vida intencional de oração, me ajuda. Eu precisei fazer isso. Eu precisei dizer para Deus, Senhor, eu quero orar, mas não consigo. Eu sei que eu preciso, mas eu ainda não consigo. Mas eu quero viver uma vida intencional de oração. E a gente precisa tomar essa decisão. E eu quero convidar você nessa noite a partir desse princípio, dessa posição. De dizer para Deus, Pai, está aqui a minha vida. Não é falta de tempo, porque tempo agora é o que mais nós temos, né? E a gente precisa, quem sabe, é o tempo que Deus está nos dando para nos ensinar isso. Quem sabe esse tempo é o tempo que Deus está dando para a igreja, para que a igreja aprenda o que é orar. Para que a igreja aprenda a usar o tempo. Porque a partir do momento em que isso entra na nossa rotina, a gente não consegue mais viver sem. A partir do momento em que a oração se tornar um hábito, uma prática da sua vida, de forma disciplinada, você não consegue mais viver sem isso. E aí nós encontramos Jesus, então, nos apresentando alguns princípios, né? Ele começa dizendo o seguinte, tu, porém, quando orares. Quando Jesus usa essa expressão, quando orares, nos dá a ideia de que é quando, não é se orar. Jesus está dizendo quando orares, pressupondo que a oração é uma prática. A oração é algo que está na nossa agenda, já está na agenda. Então, quando você for fazer, então você vai fazer assim, assim, assim. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, que Jesus nos ensina, que nós devemos orar regularmente, diariamente. Não é se orar.
não é se precisar orar, mas é quando você orar. Então, quando você orar todos os dias, quando você me buscar todos os dias, é isso o quando que Jesus coloca aqui, está dizendo. Nós só vamos conseguir isso, irmãos, com muito esforço e muita disciplina. Como eu falei, a oração é uma atividade contrária à nossa natureza. Para que ela entre na nossa agenda diária, a gente vai precisar de muito esforço, muita disciplina. E repreender o inimigo em muitos momentos, porque ele vai fazer de tudo para nos parar. Como nós lemos, né, na frase do pastor Ravenhill, o diabo ele treme diante daqueles que oram, mas ele se ri e debocha diante daqueles que vivem sem oração. Então, nós precisamos entender que a oração é quando a gente orar, que pressupõe rotina, o que pressupõe uma prática diária. Então, ore regularmente, ore todos os dias. Vai ser difícil, talvez, você começar, né, pensando, hoje eu vou separar meia hora, né, para o meu momento com Deus. Nós temos trabalhado muito isso com a nossa juventude, né? A importância do tempo sozinho com Deus. Que diferença isso faz na nossa vida, né? E aí, comece devagar. Não, porque senão você vai se frustrar. Se você começar planejando ficar amanhã, segunda-feira, 1 hora com a sua Bíblia, orando e buscando ao Senhor, e você não conseguir, essa frustração vai fazer com que você pare. Então comece devagar, comece pedindo direção ao próprio Pai. O maior interessado em que você esteja diante dele é ele mesmo. Então peça ajuda, Pai, eu quero estar diante da tua presença todos os dias. Me ajuda nisso. Me ajuda nisso. E faça a sua parte. Separe um tempo, todos os dias. Comece com alguns minutos, que sejam 5 minutos. Daqui a pouco você vai começar a ver que 5 minutos já não são suficientes. Quando você se der conta, você vai estar orando 15 minutos, meia hora, 1 hora. Eu não sei quantos irmãos aqui já viram aquele filme Quarto de Guerra. E eu gostaria até de recomendar aos irmãos que essa semana separa um tempinho com a família, né? Faz uma sessão de cinema e assiste novamente Quarto de Guerra, a partir desse ponto de vista de buscarmos uma vida de oração. No final do filme, a atriz que está vivendo, né, uma luta no seu casamento, na sua vida, ela diz para a irmã que está ensinando ela a lutar em oração, ela diz o seguinte: quando eu comecei, orar 10 minutos parecia uma eternidade. Hoje está difícil até para parar. E é assim que acontece. Você vai começar orando 3 minutos e vai parecer que você já orou 1 hora. Daqui a pouco você vai orar 5 minutos, 10 minutos. E quando você se der conta, você já está com uma vida de oração mais intensa. É o próprio Pai quem vai fazer isso em você. Então, o primeiro princípio que a gente aprende com Jesus: ore regularmente, ore diariamente. E esse tempo que você vai separar para orar precisa ser inegociável. Você não pode colocar nada nesse horário. Esse é o seu horário com o Pai. Esse é o seu horário para estar na presença do Pai. Pensa que o Pai, Deus, ele parou tudo para naquele momento estar ali com você. Você marcou 1 hora com ele e ele está ali à sua disposição. É Deus que está ali. É Deus que está ali olhando para você, que parou tudo para ouvir você, que é filho amado dele. Então, faça isso. Ore regularmente. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto, ainda no verso 6, Jesus, ele, na sequência, ele vai dizer: entra no teu quarto. Entra no teu quarto. O que Jesus está nos ensinando aqui é que esse tempo de oração, esse tempo de crescimento, é um tempo só entre você e ele. Então, é um tempo que precisa ser num lugar reservado para isso. Separe um lugar na sua casa. Separe um lugar, um ambiente onde você possa ficar longe de todo mundo, onde você possa dedicar aquele tempo exclusivamente a estar com o Pai. Por isso, Jesus vai dizer: olha, entra no teu quarto. Jesus está falando: olha, ore em particular. A nossa conversa é só entre nós. Porque só no particular a gente vai conseguir se derramar diante de Deus. Só no particular é que a gente vai conseguir se abrir com o Pai. Muitas vezes,
coisas que dizemos para Deus, não vamos dizer para mais ninguém. E é bom que ninguém esteja nos ouvindo nesse momento, apenas o Pai. Por isso precisa ser um lugar secreto. Entra no teu quarto. Separa um lugar para isso. De repente, eu conheço pessoas que o lugar secreto é o carro. Então, não tem nenhum lugar da casa onde ele consiga ficar em silêncio. Ele vai para a garagem, para dentro do seu carro, e ali ele fica, faz o seu momento com Deus dentro do carro. O lugar não importa. Se vai ser o quarto, a sala, a varanda, o quintal, o que importa é que seja um lugar onde você possa ficar sozinho com o Pai, onde você possa orar em particular, abrir o coração para Ele. Então, nós já vimos que nos princípios que Jesus nos ensina, primeiro, ore regularmente, ore todos os dias. Em segundo, ore em particular, entra no teu quarto. E Jesus vai seguir no texto dizendo, e fechada a porta. Jesus nos diz para fechar a porta. O que isso quer dizer para nós? Jesus está falando o seguinte, olha, fuja das distrações. Fuja das distrações. Irmãos, não dá para orar com o celular ligado do lado. Não dá para ter um tempo de qualidade em oração com Deus com o celular ligado do lado. Não dá para a gente ter um tempo de qualidade, oração diante do Pai, com a televisão ligada. Por isso, Jesus vai dizer, entra no teu quarto, escolhe um lugar secreto, um lugar separado, para estarmos só nós dois. E fuja das distrações, fecha a porta, né? Não deixa nada tirar o seu foco. E uma coisa interessante em relação ao foco, eu não sei se já aconteceu com você, mas acontece algumas vezes, tentando falar com Deus, mas a cabeça está voando. A gente está tentando falar, ou começar a nossa oração, mas a gente está pensando no filho, pensando na filha, e acabou de escutar alguma coisa, e a gente fica ali naquela luta, tentando falar com Deus, mas o pensamento não está ali. A cabeça da gente não está ali. Por isso Jesus vai dizer, olha, não lute contra as distrações, né? Fecha a porta, evite as distrações. Porque nesse momento, é um momento em que o diabo ele vai lutar para colocar diante de você todas as distrações possíveis. É uma briga que vai começar no seu quintal, é um filho que vai começar a brigar, é alguma situação que vai acontecer, que vai exigir que você saia rápido para resolver. Eu tive há pouco tempo uma experiência muito interessante. Eu gosto de fazer esse momento que eu faço com Deus todos os dias, eu costumo fazer na sala da minha casa, de manhã logo cedo, e como está todo mundo dormindo. Mas um dia eu resolvi fazer aqui na varanda dos fundos. E aí eu sentei na varanda, e eu tentando orar, e vários pombos, né, pousando aqui no telhado da minha varanda. E toda hora, aqueles pombos, aí os meus cachorros começavam a latir, aquela situação. E aí chegou uma hora que eu parei e falei, Senhor, eu estou aqui tentando falar contigo, eu estou tentando manter o foco no Senhor, eu te peço, repreende tudo que o inimigo está colocando aqui agora para distrair a minha mente, para me distrair. Eu pedi que Deus repreendesse. Irmãos, aqueles pombos que estavam pousando foram embora, não pousou mais um pombo no telhado da minha varanda até que eu terminasse aquele momento. Então, assim, existem mecanismos, existem coisas que o inimigo vai fazer para trazer distrações. Nós precisamos discernir, identificar e pedir ao Senhor que nos ajude. E Ele faz. Então, primeira coisa, ore regularmente. Fecha a porta, ore em particular. Em terceiro, fuja das distrações. Evite as distrações. Em quarto, nós encontramos Jesus falando aqui, né, que você vai orar ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está falando aqui de um ambiente, de uma atmosfera aonde Deus vem. Quando nós estamos no secreto, é um lugar aonde Deus nos ouve de forma muito especial. Quando a gente fala que Deus vem, não significa que Deus já não esteja ali. Porque a Bíblia fala, Jesus fala que Ele está conosco o tempo todo. Mas a gente cria um ambiente que a gente sente a presença de Deus de forma mais intensa. A gente consegue discernir a presença de Deus de forma mais intensa. Então, o que Jesus está falando aqui, olha, quando você fizer tudo isso, né, você entrou no seu quarto, fechou a tua porta, você vai sentir o Pai que está em secreto, Ele está ali,
presente, te ouvindo, te acolhendo, te pegando no colo, enxugando as suas lágrimas, te tirando todo o desespero, derramando paz no seu coração, porque a oração cria esse ambiente. A atmosfera muda e nós precisamos, então, pedir isso ao Senhor. E quando nós estamos nesse lugar secreto, para esse momento com Deus, nós precisamos separar um tempo para adorar o Senhor, para declarar a grandeza dele. Quando nós, né, eu costumo fazer, eu começo sempre com um louvor, né? Eu separo alguns louvores para esse momento e eu louvo a Deus, eu ouço louvores. Esse louvar a Deus, esse momento em que você ouve louvores, você cria um ambiente, você cria uma atmosfera para que a sua mente se conecte com Cristo, para que a sua mente se conecte de fato com o Pai. Então, nós precisamos fazer isso. E também, na sequência, fale realmente o que você quer dizer. Não adianta, gente, né? Ninguém vai chegar no momento secreto, né? E começar a orar fazendo aquelas orações que a gente, às vezes, né? Usando uma linguagem difícil. Você está falando com seu pai. Pensa que você está falando com seu pai. Então, é dizer, ó, pai, olha, hoje o negócio está ruim. Hoje, olha, hoje eu estou mal, hoje eu estou chateada, hoje eu briguei, hoje eu falei o que eu não queria falar, hoje eu pensei o que eu não queria pensar. É assim que a gente fala no secreto. Então, fale o que realmente você quer dizer. Fala com o pai. Ele já sabe. Mas o dizer nos coloca numa posição de realmente colocarmos diante de Deus com sinceridade, de abrirmos o nosso coração, de nos derramarmos diante do Pai com sinceridade. E aí, falar o que a gente quer dizer também tem a ver com o que Jesus vai falar agora no verso 7, né, de Mateus 6, que ele vai dizer assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que nós vemos aqui o que são essas vãs repetições? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós dizemos ao Senhor, por exemplo, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco. Isso é uma vã repetição, porque o Emanuel, o Deus conosco, já está. Ele está conosco. Então, a gente pedir para Deus para que ele esteja é uma vã repetição. É mais sensato da nossa parte nós pedimos ao Senhor que nos dê discernimento da sua presença, porque ele já está. Então, a gente vai orar e pedir ao Senhor, Senhor, nos dê discernimento da tua presença. Me ensina a orar, me ensina o que falar diante do Senhor, Pai. E Deus vai fazer. Irmãos, para finalizarmos, ore com o coração. Converse com seu pai. Faça isso todos os dias. A melhor coisa que nós temos a fazer nesse tempo é aprender a orar. Aprendermos a ter uma vida intencional de oração. A igreja que seremos após esse momento histórico, a igreja que seremos quando retornarmos, será resultado do que nós estamos fazendo nesse tempo com o nosso tempo. A igreja que a gente vai ser, as famílias que seremos, os crentes que seremos para esse mundo, para essa sociedade, será resultado do que estamos fazendo com o nosso tempo, nesse tempo. Que é um tempo que Deus está nos dando para aprendermos a depender mais dele. Para aprendermos a sermos, de fato, aquilo que ele quer que a gente seja. E nós precisamos fazer isso no terreno da oração. Eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre a sua vida de oração. Como você tem vivido? Como é que você tem gasto o seu tempo? Como é que está a sua agenda? Né? Eu costumo dizer para os jovens, que a gente fala muito assim, encontre na sua agenda um tempo para Deus. Né? Eu já falei isso para eles algumas vezes. Não, a gente precisa encontrar na nossa agenda um tempo para conversar com o Pai, um tempo para Deus. A conversa é outra. Nós precisamos encontrar na nossa agenda tempo para as outras coisas, que a nossa prioridade é o Pai. A nossa prioridade é estar na presença dele. As outras coisas são as outras coisas. Por isso, Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então, acrescente na sua agenda, em primeiro lugar, um momento para estar com o Pai. Um momento intencional, um momento diário, de domingo a domingo, para você estar com o Pai. Separe esse tempo. Coloque isso na sua agenda todos os dias. E as outras coisas virão depois.
que a coisa mais importante que nós podemos fazer hoje e sempre é estarmos na presença daquele que nos sustenta, daquele que nos mantém, que nos dá vida, daquele que é o nosso respirar. A gente está vivendo um momento em que dos maiores problemas dessa doença é o efeito que ela causa nos pulmões das pessoas, né? As pessoas não conseguem respirar. E eu acho que nós nunca demos tanto valor ao simples ato de inspirar e expirar, como nós estamos dando hoje. A gente nunca parou para pensar na importância dessa função do nosso organismo. E hoje nós damos essa importância. Porque quantas pessoas hoje, tudo que elas querem é respirar. A oração é o nosso respirar, é o respirar do crente. Então, meus irmãos e irmãs, nessa noite, o Senhor nos ajude a vivermos uma vida intencional de oração. Uma vida em que nós vamos mergulhar. Mergulhe, irmãos, mergulhe. Não fique na superfície. Busque mergulhar e na profundidade do Pai, na profundidade do que Ele é, do que Ele tem para cada um de nós. Nós seremos uma igreja, a igreja dos sonhos de Deus, se nós caminharmos assim. Pai nos abençoe e nós todos aprendamos a viver uma vida de oração. Vamos pedir ao Pai que nos ajude a orar, que nos ensine a orar.